Deixa eu te contar uma coisa, uma dessa que a ciência registra, mas não sabe muito bem o que fazer com ela. Fala, soberanos, eu sou Nai Santos e isso aqui eu te conto. Existe um psiquiatra que passou 40 anos da vida dele viajando pelo mundo inteiro, entrevistando crianças pequenas que diziam lembrar de como tinham morrido. O nome dele era Ian Stevenson. Ele dirigia o departamento de psiquiatria de uma universidade americana séria, a Universidade da Virgínia, quando começou a levar a sério um tipo de relato que a ciência formal sempre varreu para debaixo do tapete. Crianças de 2 a 4 anos insistindo que tiveram outra vida antes daquela. Stephenson não aceitava relato solto. Ele viajava pessoalmente até a família, entrevistava a criança, entrevistava os pais e ia atrás de verificar, documento por documento, se os detalhes batiam com uma pessoa real que já tinha morrido antes daquela criança nascer. Ao longo de mais de 4 décadas, ele reuniu mais de 3.000 casos assim. Em mais da metade deles, a pessoa que a criança dizia ter sido morreu de forma violenta. E o mais intrigante, as lembranças de como a morte aconteceu costumavam ser as mais nítidas de todas. Um padrão se repetia caso após caso. As crianças começavam a falar sobre isso muito cedo, entre 2 a 4 anos, e por volta dos 7, 8 anos, essas memórias simplesmente se apagavam como se uma porta fosse se fechando devagar. O trabalho de Stephenson começou pequeno, quase artesanal. Sua primeira publicação séria, em 1961, analisou 44 casos e foi tão bem recebida que uma médium famosa da época entrou em contato pedindo para ele investigar o caso de uma criança indiana. Ele aceitou, viajou para a Índia nas próprias férias, sem apoio institucional nenhum ainda. E foi aí que a história ganha um capítulo curioso. Um homem chamado Chester Charleston, o próprio inventor da máquina de Xerox, levou o trabalho de Stephenson e ficou fascinado. Charleston passou a financiar pessoalmente as viagens e pesquisas dele. E quando morreu, deixou uma doação enorme, parte dela para criar oficialmente dentro da universidade uma cadeira de estudos dedicada ao tema. Foi assim que nasceu a divisão de estudo da personalidade, um centro de pesquisa formal dentro de uma universidade de verdade, dedicado a investigar cientificamente memórias de vidas passadas. Stephenson foi cuidadoso a vida inteira sobre suas próprias conclusões. Ele nunca disse "eu provei a reencarnação". Numa entrevista, ele resumiu o próprio trabalho dizendo que achava a reencarnação a melhor explicação disponível para esses casos, mas talvez não a única, e é essa honestidade que dá peso ao trabalho dele. Ele não estava vendendo crença, ele estava documentando um padrão que se repetia em culturas completamente diferentes, sem contato entre si, com crianças pequenas demais para terem sido treinadas para mentir sobre nomes, lugares e causas de mortes específicas que depois se confirmavam sendo reais. Depois da aposentadoria dele, o trabalho continuou. Um psiquiatra infantil orientado pelo próprio Stephenson focou especificamente em casos de crianças americanas, relatando vidas anteriores, mostrando que esse fenômeno não é exclusividade de nenhuma cultura específica, nem de nenhuma religião que já acredita em reencarnação de antemão. E a pergunta que Stephenson deixou não é fácil e ele sabia disso. Se identidade e memória pudessem de alguma forma atravessar o limite entre o corpo e um outro, o que isso muda na forma como você entende quem você é de verdade? Você é esse corpo, essa história, esse nome que te deram nessa vida ou é algo ainda mais contínuo que só está de passagem por aqui? Fica a provocação, soberanos. Será que alguma sensação que você carrega, um medo sem explicação, uma familiaridade estranha com um lugar que nunca visitou, não é tão nova quanto você pensa? Esse foi o Eu Te Conto de hoje. Eu sou Nai Santos e te conto mais no próximo episódio. Tchau, tchau!